Fala, turma. Fala do TRBL11, um fundo aí que apresentou problemas em um de seus imóveis. Vamos ver como é que está a situação do fundo. Tá tão problemática como o pessoal fala, a situação não é tão favorável assim, vale a pena entrar no fundo, não vale, enfim, né? Vou também dar a minha visão ao final sobre o que eu acho que aos poucos vai acontecer com fundos como o TRBL, HSLG, fundos ali na casa de 1 bilhão, 700, 800 milhões, tá? Antes vamos dar uma olhadinha no relatório gerencial aqui do TRBL11, que alguns números, pelo menos que eu olhei aqui, não me parecem bater, né? Então eu não vou falar desses principais números, você já deve estar cansado de saber, para quem já investe há mais tempo, né? Deixei destacado algumas partes, eu quero falar especialmente dessa parte de movimentação do balanço aqui, enfim, alguns números para mim não fecharam, tá? Olhando os números aqui do fundo e também quero ver se essa situação do fundo é tão ruim ou não, pelo fato dos Correios não estarem pagando aluguel. Então, obviamente, os juros eram pagos com os aluguéis dos Correios, né, de lá. Mas aí também temos que pensar no principal, né, que o fundo ele precisa pagar, e também vamos dar uma olhadinha na situação do fundo em relação a isso, né. Um ponto aqui que eu vou falar para vocês sempre prestarem atenção é isso aqui, ó. Considerando esse valor e a cotação de mercado registrada no último dia útil de maio, 65,30, o dividend yield anualizado do fundo é de 10,7. Independente de quem escreve, do fundo que escreve, de quem fala, ignorem, tá? Sempre ignorem. Quando você vê lá, o fundo está pagando 12% no ano com o fechamento atual da cota e tudo mais. Pô, se é um fundo de tijolo e está pagando 1%, você tem que estudar bem para ver se tem problema ou não. Eu cito aqui, não vou citar na verdade, mas vem na cabeça um ou dois fundos que estão numa situação muito confortável, bem, e estão pagando 1% porque de fato a cota está muito descontada em relação ao seu VP e por isso estão pagando 1%. Não é que o fundo ele consegue pagar 1% se a cota tiver no valor patrimonial. Então tem que prestar atenção nisso. Claro que, se for um bom fundo imobiliário, de repente você está comprando com um desconto, ele tem um risco um pouco maior ali, e é por isso que de repente ele está pagando esse 1%, pode ser, aí cabe a você, investidor ou investidora, analisar essa questão, né? Mas nunca se prendam a isso, tá pagando 1%. Olha só, se eu pagar 65 na cota, eu recebo 1%. Será que daqui a 3 meses vai continuar recebendo esse 1%? O dividendo é um dividendo recorrente, não é? Então sempre atentem-se a isso. Agora, sobre as movimentações que aqui, que pelo menos eu não achei alguns números aqui, tá? Não bateram os números, e eu vou tentar falar com calma para eu não fazer confusão aqui, tá? Então vamos lá, no OnePar. Como mencionado no último relatório gerencial, o fundo tinha um passivo de 13,6 milhões referente à última parcela de aquisição do imóvel, que estava retida em razão das intervenções a serem feitas no imóvel pelo vendedor. Após negociação com o vendedor, a parcela foi reduzida de 13 para 10. Ok, chegamos aos 10 milhões, houve uma redução. Desses 10, 6 milhões foram pagos agora. Quando é agora? Esse relatório é de maio, certo? Foram pagos agora. E 4 milhões serão pagos em janeiro 26. Então vamos ficar com 6 milhões pagos agora. GRU Logística. Também em abril houve o pagamento de 20 milhões como terceira parcela. Esse relatório aqui, que eu estou com ele aberto, é referente a maio. Então eles estão falando aqui de abril, tá? GRU Logística. Também em abril houve pagamento de 20 milhões como terceira parcela de aquisição do ativo Guarulhos, adquirido em abril 24. A última parcela do mesmo valor também vai ser quitada ainda esse ano, para 2025. Então vamos lá por partes aqui. Então nós temos aqui 20 milhões aqui, mais 6 milhões aqui. Então a gente tem 26 milhões, certo? Que saiu do caixa do fundo. Agora, abril. Aí vem umas coisas que não batem, né? Depois eu volto para falar do resto do relatório, mas deixa eu descer aqui. Vamos lá, acho que eu já passei. Não, deixa eu descer, cadê? Eu quero aquele cronogramazinho do caixa do fundo. Que eles têm aqui. Aqui, passei, né? Detalhes do balanço. Então vamos lá, nós temos 26 milhões lá, que saíram do caixa agora, abril, certo? Tá bom. Então sobrou aqui no caixa 23,8, renda fixa mais caixa, 23,8 milhões, certo? Com aqueles 26, nós vamos a 49 milhões, arredondando aqui, ok? 49 milhões, certo?
Se eu pegar o relatório aqui do fundo, que eu estou com ele aberto já em dezembro 24 está falando, é dezembro 24, mas foi lançado lá em janeiro desse ano, tá? Então, a gente desce aqui, está falando de todas as obras e tudo mais, e a gente vem aqui e vê que eles têm 39,8 milhões aqui. Bom, estaria faltando 10 milhões. Se eu pegar os 23 de hoje que tem, mais os 26 que já foram pagos, nós vamos a 49. 10 milhões aqui que não estão por aqui, né? Não está aqui. Então vamos lá no informe mensal. Esse informe mensal também é janeiro, tá? Deixa eu abrir aqui. Competência 12/24. Ó, vou pegar aqui, vou fechar ele aqui e vou abrir aqui, ó. Janeiro 25. Vamos dar uma olhada nele aqui. Competência 12/24, janeiro 25. A gente vê aqui que aqui, total mantido para as necessidades de liquidez, quer dizer, caixa, 34 milhões. Então, nenhum deles fecha a conta, né? Se eu olho aqui que é o relatório atual e desconto o valor que está lá, comparado com o que tinha aqui em janeiro, pô, falta dinheiro, cadê? Falta 10 milhões aqui. Teria que ter. Né? Se eu pegar e fazer essa diminuição simples que eu fiz aqui, pago agora. Em abril houve movimentações do balanço do fundo. Pago 6 milhões, pago 20 milhões. Bom, 26 milhões foram pagos. Certo? Se eu olhar para esse relatório aqui de janeiro, 25, nós temos 39. Vamos lá então, vamos lá. Vamos fazer uma coisa simples aqui. 39,85 menos 26. 13,85 é o que teria que ter no tal balanço aqui. Hoje, 13,85. Tem 23,80. Né? E aqui teria que ter. Então teria que ter 49 aqui. Para daí sim. Aí sim fecha os 23,8. Percebe que daí falta aqui, né? Aqui falta e aqui fecha. Se eu considerar o resultado de lá, né? 39 menos os 26, né? 39 menos 26. 13. Tem 23 a mais aqui. Aliás, tem 10 milhões a mais aqui. Os 10 milhões que teoricamente estão faltando aqui para chegar aos 49 milhões. Então, enfim, né? Para mim a conta não bateu, né? Isso aqui é um informe mensal aliás, esse é o relatório de janeiro. Aqui nós estamos com o informe mensal de janeiro. E aí a gente vê que esses valores não batem, né? 34. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui no informe de dezembro. Deixa eu pegar um mais antigo aqui, novembro. Vamos ver, ó. Aqui temos 43, ainda assim não chegam lá nos 49. Né? Por que, Jader, por que 49? Talvez eu ainda não me fiz de entendido, né? Porque eu fiz o seguinte, né? Eu vim aqui olhar esses 23,8. Tá legal, tem 23,8 hoje. E aí, lendo o relatório, eu vi aqui que o fundo ele pagou 6 milhões agora em abril e pagou mais 20. Também em abril houve pagamento de 20, não é 10, é 20 milhões. Então isso aqui dá 26. E aí, pá, beleza, 26 milhões foram pagos. Aqui temos mais 23. Então, se eu somar os 23,8 com os 26, 23,8 mais 26, 49,8. Os 49, arredondei em 49, 49,8. Só que se eu olho o relatório lá de janeiro, não tem 49,8, tem 39. Se eu olho o informe mensal de janeiro, não tem 34. Enfim, né? São os valores ali que não batem, tá? Pelo menos para mim não bateram aqui. Né? Talvez eu perdi alguma coisa, pode ser, tá? Aí tem aqui, né? Em resumo, as movimentações de linhas obrigações por aquisições do imóvel do balancete foi reduzida em 20 milhões e 6 milhões, mais 3,6 do desconto, né? Total de 30 milhões de redução do passivo. Legal e tal, mas enfim, esses valores ali, eles acabam não batendo, né? E aí vamos dar uma olhadinha agora, falando do restante aqui do relatório, né? Dos Correios. Os Correios informaram que isso aqui, cara, isso aqui é loucura, né? E não é culpa isso aqui da gestão e tal, é Brasil, né? Os Correios informaram que permanecerão no imóvel até agosto para desmontagem de equipamentos sem efetuar o pagamento do aluguel nesse período, que está sendo, obviamente, tratado como inadimplência e objeto de cobrança administrativa pelo fundo. Cara, isso não existe. Qualquer empresa que fosse privada estaria sendo cobrada. E eu espero que a justiça, né, não demore muito e dê em favor do fundo todos os aluguéis. Né? Porque se não der, é um contrato atípico.
Isso pode influenciar novos contratos atípicos com outras empresas. Seria um grande problema, né? E eu não duvido nada que, a depender na mão de que juiz caia lá, por ser uma empresa pública e tal, se dá um migué no contrato, se acha alguma coisa, né? Não deveria. Né? E isso aqui é mais absurdo ainda. Né? O pessoal dos Correios, vamos continuar usando teu imóvel aqui até a gente desmontar tudo, mas a gente não vai pagar o aluguel não, tá? Cara, isso não existe. Em relação à operação do imóvel, o inquilino que segue com a posse do imóvel já em relação à operação do imóvel, o inquilino que segue com a posse do imóvel já começou as movimentações da retirada dos equipamentos e pertences, né? Enfim, a equipe da TRBL e Telos aqui estão trabalhando, né, para arranjar um novo inquilino ou novos inquilinos. Só que novos inquilinos nesse imóvel gera mais custos para o TRBL, porque ele vai precisar fazer modificações dentro do imóvel, né, já que ele era alocado apenas para um inquilino aqui dentro. Outra coisa aqui que o fundo ele traz aqui, né, que o imóvel está 100% desinterditado, notícia boa, né, positiva. Aqui tem, por fim, as reformas finais que eles estão fazendo. O acumulado ainda é 0,31, vai pagando 0,58, isso vai diminuir. Né? Se não conseguir locar o imóvel ali, vai diminuir. Aqui tem um histórico, né, de pagamento nos últimos anos, a gente vê como veio diminuindo isso aqui. Tem que lembrar que veio diminuindo porque o fundo ele também vendeu imóveis. Então, ele vendeu 2 imóveis, perde receita com isso, certo? Para também comprar esse dos Correios aqui. Então, o fundo perdeu receita, não é só por causa dessa situação dos Correios que esse dividendo caiu bastante, né? E obviamente ele tem não recorrentes que ele vai usar para ficar pagando aí um dividendo próximo ali ao que está pagando hoje. Aqui nós temos as aquisições do CRIs a pagar, de quase 200 milhões. Outros pontos que me chamam a atenção, né? O fundo ele ainda trata o galpão como 100% locado. Então, para quem chega aqui, tem que ler com muita calma o relatório, porque se for para pegar e ler o relatório apenas pontualmente, como é que está a ocupação? Deixa eu ver a vacância. Pô, vai ver que está 100% ocupado, e não está, né? Então tem que ir lendo o relatório com bastante calma para ir vendo como é que está a situação do fundo, né? Nós temos outro imóvel aqui que trago aqui com vacância, né? No Galpão Guarulhos, com 67,3%. Aqui também não bateu também uma situação de vacância, porque a gente olha aqui, ó, acho que eu nem falei disso, né? Não. Vacância do fundo, 2,5. 2,5, tá? Então deixa eu voltar para cá. A gente vê o seguinte, 2,5. Esse aqui é o outro relatório que eu tenho deles aqui. Deixa eu ver de quando que eu abri. Relatório de outubro 24. Em outubro 24, o fundo ele já foi informado, deixa eu passar toda essa parte aqui, de uma saída, né? Aqui, ó. O fundo Galpão Guarulhos, rescisão contratual com Alma Viva, né? Então, saindo aqui essa locatária, o fundo ele teria aqui uma vacância de 3,2. Ela passaria para 3,2. Esse relatório de outubro, né? E a gente vê que o fundo ele trata aqui ocupação física aqui de 67,3. Quer dizer, há uma vacância, inclusive está aqui, né? Taxa de ocupação, 94,8. Só que não aumentou a vacância nesse relatório aqui, né? Lá era de 3,3 e aqui ficou em 2,5. Também não entendi muito bem o porquê, né? Aí outras questões sobre o TRBL, que eu falei em relação ao que eu acho que vai acontecer com fundos como o TRBL, né? A gente vê o seguinte, né? Seguindo aqui. A gente vê que o fundo não é só concentrado em Correios. Ele é concentrado também no Warren Park, né? Apesar de ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 inquilinos, ele tem uma concentração de receita nesse imóvel, que se a gente divide pelos inquilinos atuais, dá 5,16 por locatário, né? Assim como ele tem aqui 3 inquilinos com 8% de locação, de receita contratada, dá 2,66 por locatário. Então, no fundo, assim, se a gente olha o TRBL, ele é um fundo imobiliário que ele tem concentração de receita, né? Em vários imóveis ele tem. Então aqui se a gente olha futuras tintas, industrial, né? Segmento industrial, que é bem criticado, Galpão Guarulhos, é uma situação assim que concentra a receita aqui. Aqui nós temos também concentração com a Ambev. Então para um fundo pequeno,
e tu tem tanta concentração, eu vejo como delicado. E é isso que o HSLG está tentando melhorar lá neles, né? Que, se eu não me engano, no início desse vídeo aqui, eu falei que eu ia citar, né, o que eu acho, ia comentar aqui o que eu acho que pode acontecer com esses fundos. O que eu acho é que esses fundos vão ser incorporados no futuro para fundos maiores. Esses imóveis aqui, que alguns são bons imóveis, tanto aqui como lá no HSLG, eles tendem a ser incorporados lá por outros players maiores, que eu acho que é o que vai acontecer. Porque é difícil para um TRBL se recuperar. A situação aqui do fundo é complicada. Pô, se a gente olhar aqui essa questão de dinheiro para o fundo, a gente vê aqui que não fecha, como eu disse, os valores, né? Eles têm mais 20 milhões a pagar ainda esse ano, que está lá em cima. Então tem um caixa de 23. Essa é outra questão que eles não trazem direito aqui, né? Aqui a gente vê, tem um caixa de 23, lá eles têm 20 milhões para pagar. E aí a gente desce aqui e a gente vê que aqui eles colocam que o cronograma de amortização, que é o principal, é de 6, né? Aí a minha dúvida é que... Minha dúvida não, né? Na verdade, eu acho que esse cronograma aqui é em relação apenas ao CRI, ao imóvel locado para os Correios, né? Deveria trazer um cronograma completo de amortização, porque se eu pego lá os 20 de lá, com 6 aqui, já são 26 para pagar, já não vai dar certo para o caixa aqui, né? Então, momento desesperador também não é bem assim, porque se a gente olhar aqui o informe trimestral do fundo aqui, a gente vê que o fundo ele tem aqui 148 milhões a receber ainda por venda, que ele fez de imóveis em 23 para 24, mais 65 milhões aqui que são outros valores a receber. Então dá uns 200 milhões a receber. Quando ele vai receber? Esses são os imóveis, né, que ele vendeu aqui. TRBL conclui a operação de 246 milhões. Então ele vendeu aqui o Multimodal, Duque de Caxias e o International Business Park. E aí a gente vê aqui que eles têm, a cada primeiro semestre de cada ano, ele vai receber uma parcela. Então ele recebeu 35, que já foi usada, no primeiro dia último do segundo semestre de 24, e tem parcelas de 41 milhões 512 mil, com vencimento sempre no primeiro dia útil dos semestres subsequentes à segunda parcela. Então vai entrar esse dinheiro aqui de 41 milhões. Então ele tem o dinheiro para ir trabalhando, né? Só que, assim, é uma situação do TRBL, não é nem só pelo imóvel aqui, né? Porque locar isso aqui para um locatário, eu acho difícil. Pode ser que aconteça. Os caras ali têm muito contato, enfim, né? Eles conseguem, muitas vezes, surpreender os investidores, né? Mas eu acho que é difícil, pelo menos nesse momento que a gente vive, né? Não vejo a situação nesse momento tão preocupante em relação à caixa para pagar a amortização, porque, como eu mostrei ali, vai entrar dinheiro agora nesse semestre, vai entrar dinheiro no semestre que vem, 26, só que obviamente falta dinheiro, né? A gente vê aqui que a situação do fundo em questão para curtíssimo prazo, até outubro, falta dinheiro, né? O fundo ele tem 20 milhões para pagar aqui em cima, deixa eu voltar lá, 20 milhões aqui, onde ele tem para pagar até outubro 25, e ele tem um caixa de 23, e ele tem mais 6 da outra amortização lá embaixo, dá 26. Só que, lógico, como nós temos aqui com vencimento sempre no primeiro dia útil dos semestres subsequentes. Então tende a entrar nesse segundo semestre esse dinheiro aqui. Então, querendo ou não, a situação ela fica, de certa forma, um pouco cômoda para o TRBL, né? Não é cômoda essa questão do imóvel, essa questão dos contratos. Mesmo para quem não é investidor do TRBL, como eu não sou, é bom seguir acompanhando para ver no que vai desdobrar isso aqui, né, para ver se os Correios serão obrigados a pagar ou se a Justiça vai conseguir dar um migué, que eu espero que não aconteça, né, porque a insegurança aqui é muito grande. Se isso acontecer, vai ficar ainda maior. Então a gente precisa seguir acompanhando, né? Mas esse é o panorama do TRBL 11, né? Tem gente que me pede às vezes para eu gravar seguidamente, todo mês, né? Fala de novo desse fundo aqui, né? Me pediram no início desse mês se eu ia falar do HSLG de novo. Pô, não vai falar do HSLG de novo? Veja, eu não vou ficar todo mês gravando para ser repeteco, né? De repente não mudou nada, tá tudo igual, então não faz sentido muito gravar, tá? Um vídeo falando de algo que no mês que vem do TRBL não tende a mudar muita coisa, né? No HSLG, como eu disse lá para aquele seguidor, não mudou muito de maio para junho, então não teria por que de gravar de novo. Minha ideia é fazer de fato
vídeos aqui que agreguem para vocês, né, que tragam de fato pontos para a gente se atentar e não ficar apenas repetindo, né, relatório a relatório. Até porque, para fechar o vídeo aqui, para saber em detalhes, todo mês, né, saber como está a situação do fundo, eu tenho meu grupo fechado lá no WhatsApp, né, no WhatsApp, tá? Então, se de repente você tiver interesse, aqui na descrição tem um link, você pode me chamar e tirar dúvidas a respeito desse grupo, mas lá sim, lá eu faço um resumo, como esse relatório aqui, ó, acho que estou com ele aberto aqui, ó, de junho. Né? Então eu acabei de escrever hoje aqui a respeito do RZTR11, e aí eu faço um resumão aqui de todos os fundos que eu acompanho. São 37 fundos hoje que eu acompanho, e aí sim, todo mês eu estou atualizando, todo domingo eu estou entregando. Né? Aí eu entrego isso lá para o grupo fechado. Tem uma mensalidade de R$ 79,90. Ela é um pouco mais cara, alguns acham que é mais cara, né? Quando compara com o caso de análise, mas eu não faço recomendações. O que eu faço é entregar a situação dos teus fundos imobiliários. É o que eu busco fazer lá no grupo, entregar a situação, né? Todo mês, para você poder investir e ficar tranquilo sem precisar assistir um vídeo. Já deu aqui 21 minutos esse vídeo, né? Ou 15 minutos, 12 minutos, não, você abre no domingo, abre o relatório lá, ou na segunda, ou na terça, né? Eu entrego todo domingo. E aí você fica a par de como é que tá a situação, tá? Aí sim, lá no grupo, eu entrego todo domingo, tá? Mas fechando o vídeo então, situação do TRBL, vamos seguir acompanhando aí essa questão dos correios e dos contratos, tá?